Que delícia e que saudade que eu tava de fazer uma live, de estar ao vivo aqui. E faz muito tempo que eu não apareço por aqui ao vivo. E em conversas, né, com meu professor de espagiria, o Bernardo Stalin, da Hermes Espagiria, a gente resolveu começar a fazer, né, e trazer essa fala aqui pro ao vivo, para a gente falar um pouquinho mais sobre a cúrcuma, essa belezinha aqui que a gente ama de paixão, e também começar a falar um pouco mais do que é a espagiria, né? O que isso tem a ver com a Lilá, o que isso tem a ver com cosmético. Muita gente me pergunta, Ilana, mas como assim? Qual a diferença da Lilá, né? Por que os cosméticos da Lilá são tão diferentes? E às vezes quando eu vou explicar o que é espagiria, as pessoas não entendem, tem essa dificuldade. E bom, vou chamar o Bernardo aqui para entrar aqui com a gente começar. Vamos falar sobre espagiria, né? Eu amo falar sobre esses 3 princípios, ó. Ele tá chegando. E E Fê, tudo bom? tudo bom, Ilana? Tranquilo? Tudo jóia? Gente, esse é o Bernardo, da Hermes Espagiria. A gente tem um longo caminho trilhado aí, né? Quase 10 anos de história, de estudos. É uma honra, inclusive, trilhar ao seu lado nesse caminho espagírico e alquímico, né? E hoje a gente queria resgatar um pouquinho, por quê? O que eu tô falando aqui? As pessoas sempre me perguntam, Bernardo, da dificuldade que elas têm de entender, primeiro, o que é espagiria, né? Então, eu queria um pouquinho dessa sua fala, de explicar para as pessoas, para depois eu ir pontuando também de forma bem, assim, simples, para todo mundo entender, né? O que é a espagiria dentro da Lilá. E por que os Tá. cosméticos da Lilá têm esse diferencial aqui, Uhum. principalmente, né? Eu acho que, em termos de Brasil, me corrija se eu estiver errada, Bê, acredito que a Lilá é uma meio que exclusividade de trazer esses princípios da espagiria para dentro de um cosmético, né? Então, por É, isso é. que eu não conheço nenhuma outra, né, assim, pessoa de calibre, né, assim, que investigue a questão da cosmetologia a fundo, que tenha se proposto a isso, né, assim, e aí eu me sinto também super honrado de ter, né, influenciado um pouquinho nesse seu caminho, assim, e tô, na verdade, muito mais aprendendo com você do que ensinando alguma coisa nessa área, né, assim, então, Imagina, bora juntos. para mim também é uma grande honra estar aqui conversando com vocês, né, sempre. Explica pra gente um pouquinho, em formas Tá. gerais, que eu sei que é muito desafiador explicar o que é espagiria, de uma forma tão rápida e rasa, digamos assim, numa live. Claro, Mas bora, vamos pincelar, a gente consegue, a gente dá conta. bora. Bom, espagiria é uma arte muito antiga que se propõe a produzir remédios e outros preparados se baseando na alquimia. E o que eu quero dizer com isso? A partir dos textos clássicos de alquimia, você tem algumas definições do que consolida tudo que existe no mundo. E dentro da visão espagírica, a gente sempre recai em 3 termos: corpo, alma e espírito. Isso, por exemplo, dentro de um vegetal, será os princípios ativos, são a alma, a ânima. A parte mais volátil dentro desses componentes e o meio que a gente usa para poder extrair eles, muitas vezes é o álcool, que os antigos chamavam de espírito. Por isso que bebidas, por exemplo, no exterior são chamadas de espíritos. E o sal são os eletrólitos, as partes fixas, que também são componentes dessa, desse fitocomplexo, né? Assim, dessa integração de uma planta. Integração. Então, só para resumir, para um leigo entender, né? Bom, na Lilá, nosso cargo-chefe é a cúrcuma. Todo mundo sabe, o sérum de cúrcuma, que é super. E dentro, gente, dos princípios espagíricos, a gente pega uma planta, que no caso é a cúrcuma, e a gente faz uma extração. A gente separa essa planta em 3
níveis que a gente chama, né, de óleo essencial, que as pessoas conhecem muito bem, que a gente chama também de alma, como se fosse a alma da planta, né? E a gente também, dentro dos princípios alquímicos, a gente pode chamar de enxofre. Ou seja, gente, 3 nomes para a mesma coisa. Né? Então, isso é um dos princípios. Depois, o segundo princípio, como o Bernardo bem colocou, é a parte mais volátil, né, dessa extração, que a gente vai para a questão dos álcools, né? Então, sim, primeiro a gente fermenta toda essa cúrcuma e coloca em processo de fermentação para depois destilar, para depois retificar, e a gente vai chegando em níveis cada vez mais sutis, né, desse volátil da planta que a gente é chamado de espírito, né, como os antigos bem colocavam, né, e nos Estados Unidos é muito comum você ir numa, eles chamam de lojas espirituais, inclusive, é você comprar bebida, né? Sim. Que são as destiladas, São né? os destilados, né? Basicamente. E depois a gente tem a parte mais fixa da planta, que a gente chama de corpo, que a gente chama de sal, né? Que são justamente esses eletrólitos que a gente tem dentro do cosmético. Então, dentro de não é simplesmente uma extração de um extrato vegetal, digamos assim, que a gente vê na indústria cosmética tradicional. Então, a gente tem esses 3 princípios que vão extraindo substâncias da planta, por isso que a gente chega numa configuração cosmética, digamos assim, muito diferente da tradicional, né? E conta mais pra gente, Bê, por que a gente faz separar para juntar tudo depois? Por que separa, purifica? Conta um pouquinho mais da espagiria É, disso pra gente. a espadilha ela tem essa particularidade, né? É onde, bom, em diversas, né, assim, formulações químicas, em diversas tradições, sempre se utilizou desses meios para poder fazer as extrações, mas muitas vezes eles são isolados, né? Assim, o que não é problema algum, né? Assim, diversos dos medicamentos feitos hoje em dia são assim feitos, etc. Mas a espagiria, ela, por priorizar algumas questões assim filosóficas mesmo, né? Assim, de ter uma reintegração dessas 3 partes, ela se torna algo muito diferente do que se encontra por aí. Por quê? Porque, bom, quimicamente, se a gente for pensar, um óleo essencial junto com um álcool, ele tem um fator muito mais ácido em pH. Se a gente vai para essa parte salina, ela é muito básica. Então, quando a gente reúne, o que acontece? Isso tende à neutralização, né? E essa neutralização se torna muito mais assimilável pelo nosso organismo. Então, isso no caso de algo que é feito para uso interno, né, como é prática dentro da espagiria, é muito diferente, por exemplo, de uma tintura comum, né, assim, onde a gente faz a extração com álcool, às vezes a pessoa enterra, bota no armário, depois filtra a planta que estava ali dentro do álcool misturado com água, mas... E aí a espagiria ela tem um pouco desse diferencial, onde tudo tem que ser muito, muito, muito purificado, para depois ser reunido e reintegrado, como se nascesse novamente, né? Como se você pegasse aquela plantinha, Que honrasse lindo ela do isso. começo ao fim dela, sabe? Que lindo Uma isso. coisa assim. Então, mas sabe uma percepção que eu tenho? Assim, Hum, primeiro, assim, deixar meu relato aqui que, gente, a espagiria mudou a minha vida. Né? Eu sou outra pessoa antes da espagiria e depois da espagiria, né? Esse processo todo, inclusive em transmutações internas, de modo de pensar sobre do campo filosófico da minha vida, da forma como que eu me apresento para o mundo também. Então, assim, a espagiria transformou minha vida em casos, inclusive, práticos de doenças que eu tinha, né? Já fiz live sobre isso, falando de uma questão de uma anemia profunda que eu tinha, que era muito complicado. E foi através da espagiria que eu fiz todo... Depois, quem quiser me pergunta no particular, que eu conto essa história, senão vai ficar enorme essa live. Mas a principal questão para mim, B, é que eu acredito que como a gente vai para que a gente extrai, purifica, e depois volta, integra tudo isso e volta para o corpo,
fica uma substância que a gente pode até usar como um bioidêntico, né? Um isomolecular, se a gente for para uma questão. O corpo ele entende. Então, Uhum. ele consegue receber aquela substância. É muito diferente se a gente pegar uma molécula sintética ou uma molécula derivada de um petróleo, por exemplo, que o nosso corpo ele não tem poder de digestão, as nossas células não têm poder de entendimento o que é aquela substância e como que aquilo vai processar. Então, por isso, para mim, é a beleza da espagiria, que eu acho que ela entra nesse quesito do tipo, o nosso corpo entende o que é aquela substância. E daí o nosso corpo se transforma por conta dessa substância que entra no nosso organismo e faz toda a mágica acontecer, né? É porque é quase como se ele relembrasse aspas, o método mais próximo da gente, né, de receber as coisas, que é o mais natural entre si, né, entre muitas vírgulas e aspas, né, porque essa reintegração, assim, ela chega num pH que é mais absorvível, ela traz também um espectro muito maior, né, de componentes, né, que vão atuar de forma concomitante, né, que eles vão atuar como se fosse um conjunto de atores que não trabalham sozinhos. Porque ele sozinho, ele também tem certa uma funcionalidade, né? Mas, na hora que a gente tem essa comitiva agindo junto, nosso corpo entende de uma forma muito mais Muito mais sincrônica, muito ampla, né? mais adapta, né, para nosso funcionamento mesmo, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da cúrcuma pra gente, né, assim, Pois é, nessa visão da... vamos falar dessa belezinha Podemos, aqui. vamos demais, vamos demais. Né? Por que eu trouxe o Bernardo, gente? Porque assim, ele acho que influenciado, porque eu amo a cúrcuma, gente, né? O cargo-chefe aqui da Lilá. Ele tem uma quintessência, vamos lá, daí eu quero que você fale um pouquinho o que é quintessência. Quintessência não é Tá. um cosmético, gente. Né? O Bernardo vai falar um pouquinho. E o Bernardo tem uma quintessência de cúrcuma dentro da Hermes. Ai, que é. Né? Então a É, gente queria, inclusive, trazer um pouquinho do que é a cúrcuma, uso externo, né? Se uhum, puder aproveitar, gente, aqui, né? Que eu tô com na mão, bora, vamos aproveitar. Que é a cúrcuma? Enquanto eu vou passando aqui também e falando. Ai, além do cheiro que é, né? Ai, só aqui a gente já tá fazendo uma. Ó, viu? Não consegui ainda passar hoje. Tô aproveitando que eu tô numa live aqui. Bora, pra vocês verem como que é. Rápido, fácil e rapidinho, acabou. Né? Não tem desculpa. Ai, não tenho tempo. Tem sim. Então, ai, eu não me canso de amar o cheiro desse sérum, gente. Ó que ele não. já tem um tempinho na minha vida. Vamos lá, Bê. Conta um pouquinho pra gente, dentro da visão espavírica, o que a cúrcuma faz com a gente. E Bom, conta pra gente primeiro, também por que você fez uma quintessência de cúrcuma e para que ela serve. E vai, enquanto eu vou aqui, ai, me beleza, deliciando se com o sérum de deliciando, né? cúrcuma. O que que acontece, assim, claro que por influência da minha querida amiga Ilana, né, assim, que já tem trabalhado aí com a cúrcuma já há vários anos, né, se especificando dentro disso, conseguindo compreender muito melhor as suas ações, a gente, em paralelo, tem a filosofia dentro da espageria para poder entender como é que isso abre, né, assim, toda uma gama de entendimento do nosso corpo nessa visão da espageria. E o que acontece? Primeiro, essa é uma planta milagrosa desde milhares de anos atrás, utilizadas na Índia, né? Assim, para artrite, artrose, para questões tanto do tecido córneo quanto questões respiratórias, sistema nervoso. Ela é uma das poucas plantas que aumenta a produção, por exemplo, até de neurônios, né? Assim, quando inalada. Ela tem. Olha que incrível isso. Não, gente, deixa eu fazer um parêntese. Vai, por favor. Gente, a cúrcuma tem uma capacidade de fazer uma neuroplasticidade, neuroplasticidade neural, ou seja,
Cara, imagina, você tá usando uma substância, você tá usando, né, um sérum de cúrcuma, você tá usando uma quinta essência de cúrcuma e você tá ativando questões neurais. E aí o que que Espetacular, acontece? eu acho isso É o mágico, né? suprassumo, né? Ela é suprassumo, porque ao mesmo tempo que ela é enquanto um tônico da saúde de uma forma geral, porque, só para vocês terem ideia, ela é até um quimiopreventivo, né? Assim, no caso de câncer, ela é uma planta utilizada enquanto um preventivo. Ela também, por ser um grande antioxidante, ela atua bloqueando a cascata inflamatória, principalmente na questão pulmonar. E aí, a espagiria classifica tudo dentro de outros nomes, né? Igual a gente estava falando, que o enxofre pode ter até 3 nomes. A gente liga dentro da visão espagírica os planetas, na visão da astrologia, no que a gente chama de astrodiagnose, que é uma forma da gente entender a força do corpo humano, os órgãos do corpo humano, só que com esse outro nome, que são os nomes dos planetas. E cada planeta tem sua mitologia, cada um tinha seu comportamento. Então a gente consegue fazer uma comparação, por exemplo, o sistema pulmonar, ele não é essa troca com o meio de fora e o meio de dentro. Ele não é uma forma da gente conseguir, por exemplo, ter uma percepção daquilo que é involuntário dentro do voluntário, porque a gente consegue controlar a nossa respiração. Ela é involuntária num certo sentido, mas, simultaneamente, a gente consegue acessar o involuntário ao perceber que a gente está respirando. Isso, dentro da visão da espagiria, é chamado do arquétipo de Gêmeos, que é a comunicação, que é a troca. Só para vocês terem ideia. Por exemplo, Júpiter, que é um planeta da expansão, que é Zeus, ele representa o nosso fígado, que é um dos únicos órgãos que consegue recompor suas células diariamente. Então, a gente vai começando a traçar isso e vai percebendo que, na visão da espagiria, algo que é esse tônico geral para o corpo está muito ligado com o nosso coração, está muito ligado com o sol, que é o símbolo de vitalidade do corpo, de uma forma geral. E isso corre pelo sangue, que é uma das vias de ação também da cúrcuma. Então se relaciona também com Marte. Como ela age muito nos pulmões, é uma característica de Mercúrio, que é esse planeta que passeia, que traz as informações dos deuses e leva para os humanos, e isso atua num dos lugares de Mercúrio, que é Gêmeos. E ao mesmo tempo ele age no sistema nervoso central. Então ele tem uma atuação que a gente chama de lunar, que a Lua não é o reflexo do Sol. Então ela é a nossa reflexão sobre as coisas, mas também o nosso estômago. Então é mais ou menos assim que a gente Plantinha começa a mágica, hein? classificar as plantas. Fala a verdade, olha, E a olha o que uma cúrcuma, quinta essência de cúrcuma conta mais, assim, assim, de forma bem prática, né? uhum, Gente, eu super recomendo, tá? Depois, assim, vão lá no site da Hermes, já compra a sua quinta essência de cúrcuma, junta com o seu sérum de cúrcuma e depois vem aqui contar pra gente o que aconteceu com você. para agir tanto do lado de fora quanto do Como, lado de dentro, né? né? De uma forma Então, muito segura, né? Eu acho que isso é importante a gente né? frisar. Assim, qual é a principal indicação? Depois, assim, lógico, o sérum de cúrcuma muita gente já sabe que é para questões anti-inflamatórias, antioxidantes, né? Que ele Sim, interrompe a cascata de inflamação, então a gente interrompe uma questão de manchas de pele, melasma, então é sensacional para uhum, isso, anti-idade, blá, blá, blá. A gente pode falar de várias questões, mas eu queria que você trouxesse principalmente essa questão interna, né? tá. Aqui a gente está falando de questões externas, de passar na pele, a cúrcuma e o que ela faz. Conta um pouquinho pra gente de questões internas da quintessência e o que ela é indicada, ou meio que uma posologia diz para quem nunca tomou uma Tá. quintessência. Conta um pouquinho pra gente. Bom, primeiro, a quintessência, ela é essa reunião do corpo, da alma e do espírito de uma planta. No caso da cúrcuma. Ela tem uma ação que a gente poderia chamar de neuroprotetora, uma desintoxicação da fluidez do fígado, tá? Ai, que incrível Ela isso. também atua enquanto antioxidante, então ela impede o envelhecimento de uma forma geral no corpo, né? E assim, para ser bem específico e raso, né? Assim, porque ela teria muito mais atuações a partir da própria concomitância desses atores. Então, que a gente faz? A quintessência, eu extraio esse óleo essencial, purifico ele,
faço um álcool da fermentação da própria cúrcuma. Esse álcool é muito purificado para poder carregar essas informações do óleo essencial e isso tudo dentro de um berço, que é o corpo da planta. Então, na hora que isso tudo interage, nasce esse nenenzinho, que informa que a gente pode virar neném de novo. Né? Assim, a gente ter toda essa potência, toda essa solaridade que é expressa pela cúrcuma, né? Tanto que ela é amarela, ela é um bulbo, ela nasce com muita força debaixo da terra, né? Então, assim, e atua muito no sangue também. Então, simplificando bem, é mais ou menos isso, né, Ilana? Gente, olha que poder, né? Olha que poder numa questão de que a gente está falando aqui de desintoxicação do fígado, que vai dar um benefício. Os médicos entrem aqui e me corrijam se por acaso eu estiver errado, mas quando a gente tem o fígado equilibrado, a gente vai se sentir, a gente não vai ter crise de ficar irritado, de querer matar alguém, né? A gente tem esse equilíbrio, né? O nosso fígado trabalhando ali, purificando, seria incrível, né? Toda a purificação dessa questão de sangue também, toda essa plasticidade neural, ou seja, o funcionamento dos nossos pensamentos, digamos assim, para mim é isso, assim, é o Não, e, suprassumo, né? e ela é muito interessante também para essas questões articulares, né? Assim, com falta de Articulares, para elasticidade, dores né? também articulares, Questões Lê? nervosas, né? Assim, que vão atacando também, né? Assim, os outros tecidos, né? Como ela atua ali desinflamando, você tem um ganho enorme nessa questão de dor, né? Assim, ele não é um analgésico, mas como desinflama, você tem também um ganho maravilhoso com essa planta, né? E assim, como que Né? é qualquer pessoa pode tomar? Conta um pouquinho pra gente, como que é Olha, o uso de você tem a quintessência. bibliografia clássica, né, assim, que vai relatar sobre o uso das quintessências, as análises químicas que são feitas também de seus compostos, né? Não se indica quintessência para menores de 7 anos, né? Algumas quintessências podem indicar alguma certa toxicidade devido aos componentes de óleo essencial que estão ali dentro. Então isso tem que ser usado, né, com uma indicação médica, com uma indicação terapêutica bem específica. Mas o que que acontece? A regra geral do uso de qualquer quintessência, ela vai um máximo de 21 gotas por dia. E como ela já é bem diluída, né, assim, porque ela não é um óleo essencial concentrado, ele já é retificado, purificado e unido aos outros componentes. Então você tem baixíssima possibilidade de ter algum efeito adverso pelo seu uso, né? E como dentro da aromatologia francesa, né, assim, você tem uma certa garantia do uso interno de óleos essenciais, né, assim, se bem empregado. Mas a quintessência é muito mais segura, né? Eu faço, gente, tem Só 10 pela anos que eu diluição que faço uso de anela, quintessência sim, quase que sim, diariamente. Nos meus filhos, inclusive, tá? Nos meus sim. 3 filhos, assim. Meus 3 filhos passaram por processos na infância respiratórios muito complicados. E assim, eu sempre tenho. A minha farmácia em casa. Eu sempre tenho. Eu, inclusive, né? Sou fã, assim, sou fã da de copaíba, sou fã de orégano, sou fã da tintura de própolis, ou seja, da de gerânio, da de laranja, ou seja, eu tenho quase todos aqui em casa, eu sou fã mesmo, porque é minha farmácia, né? Então, e é muito seguro, eu nunca tive um problema. A questão é, vamos lá, posso pingar quintessência na água e tomar? Olha, o que acontece? Como a gente tira toda a água que tem dentro de cada um desses componentes, se você pinga na água, é como se você estivesse desfazendo um pouco do que é o trabalho do espagueirista. Mas não é que é um impeditivo. Você pode Mas qual é a forma mais adequada da gente tomar uma quintessência? diretamente sobre a língua, se E você para não quem tiver não nenhuma aguenta, rejeição ao gosto que é criança, porque intenso, meu filho com uma tintura de pedacinho orégano de diretamente pão. na língua é dureza. Pois é, aí se a gente cai nessas coisas que tem carbacrol, que são mais fortes, que são mais cáusticas, fica um pouco complicado para a mucosa. Mas aí você pode pingar numa colherzinha de mel. Você pode pingar numa gordurinha vegetal que seja, né, assim, do seu costume de comer, um azeite, um óleo de coco, que é, né, assim, que é algo que tem muito no Brasil, que é mais fácil da gente ter acesso, ou mesmo um pedacinho de pão. De pão.
que aí facilita fazer essa ingestão, né? E normalmente se indica, né? 3 vezes ao dia, 1 hora aproximadamente depois das principais refeições, né? Entre 1 a 7 gotas, tá? E você já tem um efeito, já tem uma janela terapêutica bem interessante na aplicação, seguindo mais ou menos nessa posologia, tá? Nossa, olha que beleza. Quanto mais eu falo sobre a cúrcuma, mais eu me apaixono por ela, porque assim, ela tem todo esse respaldo milenar, digamos assim, né? De uso, é usada há muitos e muitos anos. É, e hoje, com o avanço da ciência, né, a gente consegue cada vez mais entender, né? Por exemplo, eu recentemente que fui ter acesso à questão dessa neuroplasticidade que a cúrcuma pode nos beneficiar, né? E daí, ai, Dana, mas como que um cosmético, gente, um cosmético pode interferir, né, nas suas questões neurais, nas suas questões cognitivas, né? Sim, E e isso daí, por quê? Porque se usando no rosto vai diretamente para o quê? Para esse alongamento do nosso cérebro, que é o nariz. na hora que a gente cheira, né? Foi agora, eu tava passando, gente. Vocês viram minha reação ao vivo aqui, de tipo, ai, que delícia, que coisa boa, né? Então, imagina quando a gente une. A nossa próxima live vai ser sobre isso, B. Eu vou ter uma ao vivo aqui, eu vou tomar. Imagina unir a questão interna, né, desse condicionamento, né? A gente tem até toda uma literatura antiga que fala, né, da cúrcuma, que é esse ouro vegetal, né? Eles associam muito ouro é o metal mais nobre que existe na natureza. É como se fosse o vegetal mais nobre da natureza, Sim, 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 entendeu? Por sim, sim. causa dos tamanhos benefícios que ele nos traz em termos de saúde. Né? Então, em termos de estética também, vamos falar de beleza, porque assim, uma Claro. pessoa que tá com os pulmões dela funcionando, que tá com o sangue O dela, fígado desopilado, o fígado sangue, né? desopilado, né? Que tá Sim. de bem com a vida, que tá ótima, que tá plena, essa pessoa tá bonita, né? Então, Com elasticidade, né? Assim, para viver, né? Na vida dura de todo mundo, né? de Assim, de todo uma forma mundo. muito Então, mais assim, orgânica, né? Sim. quanto mais eu falo da cúrcuma, mais eu me apaixono. Lógico, a gente tem outros universos, né? Que a gente pode navegar. Mas quanto mais eu falo da cúrcuma, então fica aqui esse bate-papo rápido dessa primeira conversa, de trazer também, quem tiver dúvida, quiser entender mais o que é espagiria, eu vou deixar marcadinho aqui também, entra no site da Hermes, entra no Insta da Hermes, né? O Bernardo, eu sei que E está no super à Dalilá, né? disposição, super acessível, né, para explicar. E cada vez mais eu quero trazer essa fala para dentro da Lilá, né, das pessoas entenderem o que é um cosmético espagírico, né? Eu nem divulgo tanto isso, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender esses 3 princípios, né? Tem muita gente que associa isso com religião, gente, não, a gente não está falando absolutamente nada de religião, de crença, cada um com a sua, e tá tudo certo, mas a gente usa termos, sim, né, dentro desse viés, que são termos muito, muito antigos, inclusive, que é, sim, a questão de alma, espírito e corpo, né, que são 3 princípios de extração de uma planta, né, e onde que a gente navega nessa nomenclatura, né? Aham. Então, do E mesmo até jeito que a fica. gente chama de enxofre, mercúrio e sal, né? Então, Sim, sim, também sim, são sim. nomenclaturas, né? O Então, que também, trazer. assim, é só trocar os nomes que a gente começa a entender, né? Assim, vai, assim, pouco a pouco entendendo isso, a gente faz associação rápida e já para de achar uma coisa tão difícil. Mas fica até a oportunidade também, porque agora em agosto eu estou abrindo uma nova turma de formação em espagiria vegetal online. Então, onde você estiver no Gente, Brasil, no mundo, imperdível. você Independente consegue acompanhar meu independente do que curso. você faz na vida, né? Ah, mas Ilana, não tem nada a ver comigo, não faço cosmético, não sou médica, não sou farmacêutica, não sou química. Não, a espadiria eu acho que é para a vida, porque ela cabe em todos os âmbitos, né? E quando você começa a entender esses processos fora, numa planta, para mim isso é a grande beleza da espadiria, sabe?
Porque a gente vai transmutando e vai fazendo isso no nosso, como se o nosso corpo fosse um grande de um laboratório, né? E a gente vai conseguindo transmutar isso internamente com os nossos problemas do dia a dia, gente. Quem que não tem problema com, vamos lá, problema no trabalho, problema com filho, problema com, com, sei lá, com marido, com mulher, e daí você vai, e aquilo vai te tomando. Então, sim, é possível a gente fazer uma transmutação interna em tempos tão adversos, né, que a gente tem vivido ultimamente, tão desafiadores. Quanto mais eu converso com as pessoas, cada vez mais, nossa, tá difícil isso, tá desafiador aquilo, né? Como que a gente vai se munindo de ferramentas que vão nos fortalecendo, que vão nos estruturando, que vai trazendo esse conforto interno também, né? Então a gente está aqui falando de um cosmético, falando de uma quintessência, que é uma substância, como eu vou trazer uma analogia bem assim para as pessoas entenderem, é como se fosse Um extrato, né? Um um fitoterápico. extrato ou um Sim. floral ou uma homeopatia, é um remédio, né? A espagiria, ela Uhum. vem lá de Paracelsus, e é o pai da medicina moderna, e ele, e, sim, para mim, inclusive também, para mim, uma quintessência é um medicamento. Uhum. Dentro do meu, de como que eu olho para isso, porque é Sim, tão sim, sim. incrível, tão benéfico para o corpo, que para mim vira um medicamento, né? Então, gente, é para a vida, né? Independente da sua profissão, o que você faz, espagiria fica o convite de conhecerem. Eu tô aqui no ferrenha numa campanha, porque o Bernardo, eu sou de São Paulo, o Bernardo é de Belo Horizonte, de Minas, e eu tô aqui, vem, volta, vamos fazer. A gente fez uma série há um tempo atrás de formações presenciais, inclusive aqui no Lab Lilá. E eu tô numa campanha de conseguir trazer ele de volta para esse ao vivo. Primeiro que eu tô morrendo de saudade. Não, e vai acontecer, Ilana, com certeza. Assim, E a vai gente já está criando acontecer. as possibilidades, né? E aí é só ficar atento aqui nas nossas redes aqui que as pessoas vão ficar sabendo, né? Mas eu quero isso, eu quero me comprometer de trazer mais esses papos sobre espagiria. Né? Hoje a gente falou um pouquinho sobre a cúrcuma, os benefícios, e o que ela faz com a nossa pele, o que ela faz de forma interna, né? Então fica aí o convite de vocês conhecerem. E fica aqui uma provocação, tá? De vocês usarem o sérum de cúrcuma junto com a quintessência de uso interno, sérum de cúrcuma fora, gente, na pele, por favor. E a quintessência Não dele. misturem alhos com Não bugalhos, misturem, né? né? Por favor. E Ah, fica aqui o perfeito. meu convite de vocês experimentarem aí durante, sei lá, um mês. E depois vem contar pra gente como que ficou, Tá. né? Muito obrigado, Ilana, e a todos que vão Obrigada, assistir. obrigada. Beijo. Beijo, beijo. Tchauzinho, gente.